Pergunta da Lina Nastari, do Carlos Cassiano, da Rádio Clube AM e do Esporte Interativo. Fortaleza praticamente não finalizou ao gol, principalmente no primeiro tempo. A escalação de Wellington Paulista e Romarinho no primeiro tempo não ocorreu. O que influenciou nas poucas chances da equipe? Bom, é um time que roda bastante, porque tem jogos muito seguidos. O Wellington não é um garoto mais, né? Já tinha jogado no último jogo. Se eu começo com o Wellington, com o Romário, com um time que vem jogando sempre, eu não tenho as trocas no final para fazer. E eu sabia que o jogo imaginaria que o jogo ficaria para ser decidido no final, por isso que nós seguramos, além do Yuri, né? O Romário, que vem de jogos consecutivos. Esse, só para a gente lembrar, é o sexto jogo em 15 dias. Então, assim, entre ter um atleta lesionado e você poder utilizar ele no segundo tempo com mais fôlego para tentar aproveitar as oportunidades com o adversário, a escolha foi feita baseada nisso, né? Muito na parte física, além do que contra o Independiente, quando nós jogamos também sem o Wellington, o time apresentou ótimas chances, ótimas oportunidades. Hoje foi um jogo mais truncado, não conseguimos vencer os duelos 1 contra 1, isso que dificultou bastante. As entradas do Mariano Vasquez no começo. Eu acabei de responder. Tá. Lucas Leme, Rogério, quais foram os principais pontos que você não gostou do jogo? Nós rodamos até bem a bola, conseguimos ter a nossa saída de jogo, mas conseguimos pouco jogo por dentro, né? Fizemos muitas inversões, que foi a melhor coisa que nós aproveitamos hoje, as inversões de lado a lado, voltando com o Gabriel, voltando o Felipe, fazendo a inversão no Bruno, mas não conseguimos penetrar, fizemos muito cruzamento, né? Bola na área, uma zaga muito alta, um time hoje bem mais alto do Ceará já para esse jogo, né? Tanto que vence com um gol de cabeça, numa falta que não existiu a falta, mas que o árbitro decidiu, o Bandeira decidiu dar a falta. A gente vem nos últimos 2 jogos encontrando muita dificuldade em jogar por dentro, muita dificuldade em vencer os duelos, principalmente os 4 jogadores nossos que têm essa característica, né? Oswaldo, Yuri, Romarinho e David, nós estamos encontrando um pouco mais de dificuldade nesse sentido. O Rivaí Oliveira, te surpreendeu a forma com que o Guto armou o Ceará? Não, de jeito nenhum. Nós tínhamos quase certeza depois da viagem do Fabinho para cá, nós imaginamos que ele ia fortalecer o meio-campo. Muito parecido, minha dúvida era só Rick ou o Jacaré que começaria do lado, mas era muito parecido com o que nós treinamos, com o que nós imaginamos. A Tayane Marques, do portal Futebol na Veia. Rogério, você acredita que a sequência de jogos com poucos dias de treinamento na Copa do Nordeste acabou influenciando o desempenho dos jogadores? Não, eu acredito que a sequência ela cansa, pode haver lesões, né? E nosso elenco é bem enxuto, bem curto. Nós temos pouquíssimas possibilidades. As 3 que nós tínhamos de ofensivo nós praticamente fizemos. Depois colocamos o Cariús, né, um segundo 9 junto com o Wellington para tentar, já no final do jogo, né, com o Tinga aberto, com o Bruno aberto, tentar esse jogo com 2 9s, mas as opções são curtas, né, são poucas, né. O que nós tínhamos para frente nós fizemos, tinha o Ederson ainda, mas não cabia, né, naquele momento do jogo, só se fosse como volante por trás. Nós resolvemos trocar o Gabriel porque já estava um pouco cansado, vinha do último jogo, jogando, né, o tempo todo. Então nós tentamos criar o jogo e o Ceará se defendeu muito bem e contra-atacou, mas nem no contra-ataque conseguiu. Acho que o Felipe Alves acho que não fez nenhuma defesa no jogo inteiro, né? Acho que a gente tem que ressaltar, né? Nós tivemos alguns chutes, algumas finalizações, as bolas mais fáceis para o Fernando Praz, a melhor do Yuri, que passou acho que muito próximo da trave. E tomamos o gol numa bola parada. Nós fizemos 2 gols na bola parada contra o Ceará no primeiro jogo e hoje a gente tomou um gol, uma falha de marcação nossa na bola parada. O Thiago da Amaral, do Fox Sports, o quanto essa eliminação pode ajudar no planejamento da sequência da temporada ou atrapalhar? Olha, dá para treinar. Lógico que a gente não queria. Eu queria, né, com todas as dificuldades que a gente tem, com o cansaço, né, dos jogos, do acúmulo de jogos, a gente queria estar mais uma final, né, por 2 anos consecutivos. Acho que o Fortaleza chegar a 2 semifinais seguidas, né, uma batendo o campeão e a outra chegando numa semifinal, eu acho que é um fato importante. Há muito tempo o Fortaleza não chegava, acho que desde 2013 não chegava numa semifinal, se eu não me engano, 2014, 2013. Nós batemos campeões ano passado, chegamos à semifinal esse ano e perdemos um jogo muito, muito parelho, onde as equipes estão vindo cada vez mais fechadas. A gente propõe o jogo da maneira que a gente pode, mas numa bola parada hoje nós perdemos essa partida.
Guilherme Conrado, do Diário do Nordeste. O Fortaleza não conseguiu chegar ao gol apesar da pressão por problemas ofensivos ou por méritos da organização defensiva do Ceará? Eu acho que tudo para se defender na vida é mais fácil. Você vê que nós propusemos o jogo o tempo todo. Se teve uma equipe que quis jogar, que rodou, que jogou em função do ataque, foi o Fortaleza. Mas se defender é uma coisa que requer muito esforço, logicamente, né? E nem no contra-ataque eles conseguiram chutar uma bola dentro do gol. Na verdade, o que foi dentro do gol foi a bola, né? Aliás, não só a bola, não a do gol, né? Mas também uma do Fabinho, cabeceou muito próximo. Então, a bola parada deles hoje foi superior a nós. O Anderson Azevedo, futebolês, a sequência foi quebrada por conta do cansaço? Não é que é quebrado por conta do cansaço, é que você tem que fazer alterações, porque senão você estoura o jogador. E se eu começar com todos os meus velocistas, aí não precisa de treinador, porque eu só tenho os 4 meninos para jogar de frente, né? Se eu começar com 3 deles, eu tenho uma alteração e não tenho mais. É como esse último jogo contra o Sport, né? Aí você não tem mais a velocidade para pôr, então nós precisamos de mais um jogador, nós já conversamos com o presidente, mais um jogador nessa posição, né, de velocidade, que tenha a mesma função do Oswaldo, do Romário, do Yuri e do David, para a gente poder ter mais trocas, né, no decorrer dos jogos, poder começar mais forte o jogo e ter essas trocas durante o segundo tempo. Caso contrário, a gente opta por 2 velocistas e deixar 2 no banco para poder ter volume de jogo também no segundo tempo. Perfeito. Jorge Bruno, do portal Show de Esportes, na sua concepção, que o adversário fez diferente para conseguir esse partido? O adversário diferente era um time bem mais alto e físico, né? No primeiro jogo era um adversário mais técnico, mais baixo, onde nós exploramos. Hoje é um adversário mais forte fisicamente. Você vê que jogou, ao invés de Charles e Ricardinho, jogou Charles e Fabinho, né? Na frente colocou um jogador de 1,95 m, né? Mais um jogador de contenção do lado, que era o Sobral, né? Então era uma equipe mais física, né? Mais forte fisicamente e mais alta do que foi no primeiro jogo. E nós, pelo chão, onde era o nosso jogo, né, tabelar, tocar, nós erramos bastante passes. Hoje não tivemos as oportunidades. No primeiro jogo nós fizemos 2-1, mas com a oportunidade de fazer 3, 4 gols, né, na partida. Hoje nós tivemos poucas oportunidades. Eles também quase não tiveram, um ou outro contra-ataque, que eles escaparam, mas não chegaram nem a finalizar no gol. E a bola parada, uma bola parada numa falta onde não existiu, que fez a diferença do resultado. O Felipe Magala, do jornal O Estado. Peças como Juninho e Felipe estiveram abaixo do time? Peças como Juninho e Felipe jogam todos os jogos e isso cansa, né? No final do jogo os dois estavam cansados. Isso mostra que a gente tem que achar algumas peças também de criação. Nós temos, por exemplo, o Delay, que é um volante de contenção, né, que pode entrar, mas nesse caso nós precisávamos ganhar o jogo, então não dava para colocá-lo. Numa eventual vitória parcial, você pode colocá-lo para desempenhar essa função, mas nós usamos o Vasquez hoje na frente como 10, né, balançando entre as linhas, entre os volantes e o David. E nós não tínhamos mais volantes para colocar de criação, nós não temos, né, mais volantes de criação. Então, nós fizemos o melhor que a gente tinha dentro da possibilidade. Mário Kempis, da FCF TV, por que o Fortaleza não conseguiu repetir a atuação do último clássico? Por que o Fortaleza não conseguiu? Acho que a resposta anterior, um time que veio para marcar, com menos propósito de jogo, mais propósito de marcação, que foi o Ceará, se fechou bem. Nós balançamos o máximo que podíamos e não estava numa noite inspirada, acho que dos últimos 2 jogos, no 1 contra 1, né, nos jogadores que fazem a diferença, porque uma coisa é você botar a bola no último terço do campo, outra coisa é você vencer os duelos no último terço do campo. Nos últimos 2 jogos, raríssimos foram as oportunidades que nós vencemos esses duelos. Miguel Júnior, o Ceará venceu, foi merecedor da vitória? Não, eu não sei. Eu prefiro um time que construa. Claro que no final a gente sempre prefere o resultado. O Sport, nós não jogamos bem, passamos, né? Hoje nós tivemos muito mais controle de jogo do que na partida contra o Sport. E não conseguimos, perdemos. Logicamente que todo mundo se interessa pelo resultado final. Eu ainda me interesso pelo prazer de construir jogo e fazer com que esse time tenha posse de bola, jogue, gire o jogo, do que me defender o tempo todo e jogar somente de contra-ataque, né? Eu ainda prefiro esse estilo de jogo, não mudo o estilo de jogo por uma derrota, né? Apenas a gente tem que angariar mais algumas peças para ter jogadores mais inteiros a cada jogo, porque a cada 3, você vê, dá menos de 3 dias, né? Dá 2 dias e meio, a cada 2 dias e meio nós temos feito um jogo. Finalizar, o Breno Rebouças, do Jornal Público, qual tipo de jogador Fortaleza ainda necessita? Isso a gente fala sempre com o presidente, nós estamos tentando. O problema não é isso, o problema é que
quanto dinheiro nós temos para ter o jogador. As pessoas não é que tipo de jogador, quais são os jogadores disponíveis sem custo no mercado. É isso que nós temos que fazer de pergunta para a gente mesmo, né? Porque até as pessoas que quiserem ajudar de alguma maneira, né? A situação ela é complicada, é difícil. Então não é que jogador a gente quer. Quais opções nós temos no mercado do qual a gente consiga pagar o salário do atleta e tentar jogadores em fim de contrato, ou jovens, apostas, enfim. Nós temos que ter a realidade, essa é a nossa realidade. Não é qual o jogador que nós queremos, vamos lá, buscamos e trazemos, porque senão seria fácil, nós já passamos 20 nomes, mas são jogadores caros que a gente não consegue, ou inviáveis de uma transferência que a gente não consegue trazer. Então, nós temos que analisar a nossa realidade.